E aí, gente? Voltando. Vamos voltar aqui para... Estava aqui. Nesse gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico, ele é meio assustador, né? Porque tem muita coisa, mas não precisa se assustar. Vamos por partes aqui, né? Vamos que nem o Jack. Então, esse gráfico, por que eu acho interessante? Porque ele dá uma resumida ali, ele conta uma história do que acontece no início da lactação, como é que muda no meio, como é que fica no final. Então, no início da lactação, o que a gente observa, né? Vamos pensar assim com relação a aqui o bezerro tá grande, né? O bezerro nasceu, ele estava grande antes, né? Ele nasceu. Aí a gente tem o quê? A gente tem um espaço limitado, né? De tamanho e esse espaço, né? Ele faz com que assim o animal, enquanto o útero ali não parar de não evoluir totalmente, né? O animal ele não vai conseguir ingerir tudo que ele precisa. Então, ali esse gráfico azul, que é a ingestão de matéria seca, ele vai ficar o quê? Por isso que ele se comporta dessa maneira aqui, ó, que ele tende a fazer o quê? Aumentar, passa aqui, ó, no primeiro mês, né, aqui, ó, de 0 a 1, primeiro mês, você vê que ele quase não muda. Aí, quando começa aqui, ó, de um mês para cá, para o segundo mês, tu já vê que ele já começa a aumentar. E justamente aqui, e o período de transição, ele é o quê? O período de transição é 3 semanas antes, né, e 3 semanas depois. Então, aqui, ó, essas 3 semanas do depois aqui, do parto, vê como ele não consegue ingerir. Então, se ele não consegue ingerir, né, a matéria seca que ele precisa, né, ele vai fazer o quê? A tendência é que ele use do próprio corpo, né, para acabar utilizando a sua para suprir a energia que ele precisa, né? Aí a vaca começa o quê? A perder peso, né? Então, assim, a perda de peso nos animais, ela é uma coisa meio que inevitável no pós-parto. O balanço energético negativo, ele também é inevitável, porque a vaca não vai consumir e ingerir tudo que ela precisa. Mas o que vai fazer com que essa grande perda de peso aqui, esse excesso de mobilização de tecido seja uma cetose, né? Isso depende de cada animal. Então, por exemplo, a gente sabe que uma vaca gorda, que nem a gente falou anteriormente, a vaca gorda, ela pode ser uma vaca que vai ter tendência a ter cetose. Então, mais uma vez, os animais eles vão perder peso, isso é meio que natural, mas o excesso de perda de peso, né, a gente vê que isso já pode caracterizar uma cetose. Não são todos os animais que perdem peso que vão ter cetose, mas isso aí é bem relativo, né? Então, assim, por que a vaca perde peso no início da lactação? É porque ela não está conseguindo, por duas coisas, né? Porque o que ela come é insuficiente, porque ela não consegue ingerir tudo que ela precisa devido à limitação de espaço. O útero ainda está dilatado, né? Então o útero vai evoluindo e ela vai conseguindo comer mais. Pode ver que a partir de um tempo aqui, ó, a partir do momento que ela consegue, quando a gente vê aqui que esse gráfico de ingestão essa linha que é azul, que é a ingestão de matéria seca, o animal, quando ela começa a crescer, né, quando o animal começa a poder ingerir mais alimento, quando ele está menos estressado fisiologicamente, quando tu já tem o útero evoluído, tu começa a ver que os animais ali, depois de 2 meses, geralmente, né, ele começa a estabilizar aquela perda de peso que tinha aquela tendência, né, ela já começa, os animais tendem a não perder mais peso, ó. Então seria assim, situações, né? Claro que nem todos os animais vão se comportar dessa mesma maneira, mas são no geral, né? Então, assim, quando ele já começa a ter a capacidade de ingerir bem,
ele já vai fazer o quê? Ele já não perde tanto peso, né? Então, ele já tem aqui essa linha estável, né? Ele já começa a comer, tá comendo bem, passou ali aquele estresse do período de transição, então ele superou o balanço energético negativo, que o balanço energético negativo ele é comum em todos os animais, embora uns vão se acentuar mais, outros menos. O que que vai fazer com que o animal tenha um balanço energético negativo mais acentuado? Vai ser o nível de produção. Então, quanto maior o potencial de produção da vaca, mais ela vai se exigir para produzir leite, né? Vaca muito especializada vai ter o quê? Vai ter um balanço energético negativo maior, né? E a produção de leite, ela faz essa curva aqui, ó, né? Ela vai só crescendo, ela tem o pico, né, ali, passados 60 dias ali, 2 meses, ela começa a ter ela tem o seu pico, né? E esse pico aqui, por isso que a gente falou, né? Vaca holandesa tem a curva, a persistência da curva, né? Então tem uma curva maior aqui. E aí ela começa a cair. Aí olha só que interessante, gente. Então, assim, nesse período aqui do meio da lactação, o que a gente observa? A vaca está produzindo bastante leite, ela está conseguindo comer e ela não está engordando, o peso dela está se mantendo. Isso por quê? Porque a energia que ela come, que a gente está fornecendo na dieta, ela está sendo utilizada para produção de leite. Só que aí o que acontece? Quando o animal começa a passar, que fisiologicamente, né, depois ali de 7 meses, essa produção de leite ela vai diminuir. Aí quando essa produção de leite começa a diminuir, né, os animais, se a gente continuar dependendo do trato que a gente estiver dando, se a gente continuar dando uma alimentação de muita energia para esses animais aqui, né, o que acontece? Esses animais podem ganhar peso, né? Então, assim, a tendência aqui é a energia que a gente está fornecendo para os animais, né, da dieta, ela faz com que eles, e em virtude que eles não estão mais produzindo tanto leite. Então, se tu está dando bastante energia, agora o animal vai utilizar aquele alimento, aquela energia do alimento, em vez de ser leite, vai se converter em peso corporal. Então, o animal começa a ganhar, a tendência aqui, ó, é que ele comece a ganhar peso durante aqui o final da lactação, né? E o que é engraçado, mesmo que a ingestão de matéria seca dele, né, nesse final da lactação, ele tem a tendência a diminuir. Mas apesar dele ter a tendência a diminuir, ele consome menos, porque aqui, por que ele está consumindo menos aqui no final da lactação? Porque aqui, pensa só, se a vaca já tiver, a gente quer que a vaca, né, logo aqui, assim, a gente tem um período ali depois do parto, né, a gente quer que a gente dá um respeito para a vaca e a gente começa a tentar ali inseminar ela ali com 60 dias do pós-parto, né, que o animal já tem mais energia. Então, pensa só, se uma vaca emprenhou ali nos 60 dias pós-parto, tem gente que usa assim, entre 60 a 90, né? Se a gente inseminou essa vaca, quando chegar aqui, né, no final da gestação, no final da lactação, a gente já tem um feto que já está crescendo. Então, assim, ó, à medida que o feto vai crescendo, ele vai fazendo o quê no espaço? O útero vai fazer esse crescimento do bezerro, vai comprimindo o útero. Então, por isso que aqui a tendência natural dela é que ela ingira menos, né? Porém, por que ela engorda? Porque apesar dela ingerir menos alimentos, ela também está produzindo menos leite. Então, ela pode engordar aqui. E a gente tem um outro risco aqui. Por exemplo, por que tem vaca que depois, se a gente demora muito a emprenhar o animal novamente, tá? Se a gente demora, a gente ainda vai falar de reprodução, tá, gente? Eu não dei reprodução para vocês na parte de leite, né? Porque eu vou unir, falar de manejo reprodutivo para bovinos em geral, né? E vou depois falar das principais diferenças entre bovino de leite e bovino de corte, tá?
mas a gente vai ver sobre reprodução ainda. O que acontece aqui, por exemplo, qual que é o risco, dizer para vocês aqui, se a gente demora muito a emprenhar essa vaca, se a gente, assim, a gente demora aqui que ela começa a... Se a gente emprenha ela aqui, ó, no quarto mês, no quinto mês, tá? Se a gente passa e não consegue emprenhar ela mais cedo, né? A gente vai ter longo intervalo entre partos, né? E também, quando chegar aqui, né? À medida que essa vaca ela vai ficar mais dias em lactação. Então, ela vai comer mais, tá? É uma vaca que vai comendo mais e vai fazer o quê? Vai engordar muito. Então, se a vaca engorda muito aqui no final da lactação, né? Se a gente deixa, sabe, tem locais que deixam as vacas, né? A vaca demorou a emprenhar, mas aí ela produz pouco leite e ela continua lá em lactação. Então, dias em lactação muito longos também não é interessante. Por quê? Porque esse animal produz pouco, come muito e faz o quê? Ganha peso. E aí, na próxima lactação, essa vaca gorda, o que acontece? Ela pode ser essa vaca aqui que vai ter muita perda de peso. Pela aquela questão de vaca gorda ter um hormônio maior em circulação. Então, por isso que é arriscado a gente deixar um animal muito gordo aqui. Então, são coisas que a gente tem que olhar. Então, resumindo, né? Então, esse gráfico aqui, né, ele conta a história, assim, do que acontece durante todo esse período, né? Então, final da lactação, menor produção de leite, menos energia ela precisa para a produção de leite. Em compensação, se ela continua se alimentando bem, ela vai fazer o que? Ela vai ganhar peso, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Nesse gráfico? Querem que eu explique mais alguma coisa? Por mim é tranquilo, professor, isso aí. Tá, então vamos lá. Então, os animais tendem a ganhar peso durante a fase inicial da lactação devido à alta ingestão de alimentos? Totalmente errada, né? Os animais tendem a perder peso na fase inicial. Por quê? Porque eles não conseguem ingerir o alimento que ele precisa. A capacidade de ingestão de matéria seca diminui após os 2 primeiros meses de lactação? Não, a capacidade de matéria seca, ela não diminui. A capacidade de ingestão, ela aumenta, né, depois dos 2 primeiros meses de lactação, que nem aqui o gráfico, né? A tendência de ingestão é aumentar. O balanço energético negativo se acentua com o passar dos dias em lactação? Não. O que é balanço energético negativo? É quando eu preciso de muita energia, mas eu não consigo comer a energia que eu preciso. Então, o balanço energético negativo, ele ocorre quando o animal precisa de muita energia e não consegue comer. E como com o passar dos dias em lactação, ele já consegue ingerir a quantidade de alimento que ele precisa, logo o balanço energético, ele não vai se acentuar, ele vai o quê? Ele vai diminuir com o passar dos dias em lactação, né? Após os 2 primeiros meses ali, a gente já não tem balanço energético negativo. O balanço energético negativo é crítico no período de transição, nas 3 semanas depois do parto, né? Então, até ali, os 30 dias, a gente ainda vê bastante. No máximo 60. É claro que isso não é matemática. Então, o que vai ser? Quanto maior o nível de produção do animal, quanto maior a genética dela em produzir leite, mobilizar sua energia para a produção de leite, mais desafiado o animal vai ser. Então, maior vai ser o balanço energético negativo. No final da lactação, os animais tendem a perder peso? Não, eles tendem a ganhar peso, porque eles não estão usando a energia para a produção de leite, né? Então, a tendência deles é ganhar. Então, fica essa alternativa. É esperado que no início da lactação os animais percam peso em função da baixa capacidade de ingestão, coincidindo com o súbito aumento de produção de leite. Então, é isso que faz com que o animal perca peso, né, no início da lactação. Não consegue ingerir por causa do útero, que está, né, ocupando muito espaço, e precisa de muita energia. E o que acontece? Por que precisa de muita energia? Porque o aumento da produção de leite ali, né, ele está começando.
Então, por isso que vaca de alta produção vai ter esse súbito aumento de produção de leite. Sobre balanço energético negativo, assinar a alternativa correta. São fatores que acentuam o balanço energético negativo: o rápido crescimento fetal, o desenvolvimento da glândula mamária, a síntese de colostro e o rápido aumento de produção de leite. Então, essa alternativa é a correta, né? Vamos olhar as outras. O acetato é a principal fonte de glicose que mantém a energia para a produção de leite. Não, não é o acetato. O acetato, ele não é a principal fonte de glicose. A principal fonte de glicose é o propionato. Então, depois eu vou mostrar para vocês outros slides ali para dar uma revisada nisso, porque eu recebi dúvida disso individual, sobre essa questão ali de acetato, propionato. Eu vou voltar para explicar para vocês melhor, mas são nomes assim que a gente às vezes demora um pouco a decorar, tá? A gente não se preocupe assim com isso, da gente saber tudo de uma vez, porque é muita coisa, é muito conteúdo, assim. Eu sei que a gente vai assimilando também à medida que a gente vai lendo, praticando, tá? E depois eu vou revisar melhor, mas não é o acetato. O principal fonte de glicose é o propionato, tá? E da onde é que vem o acetato e o propionato? O acetato e o propionato, eles são o quê? Eles vêm dos ácidos graxos voláteis que são gerados no rumen. E da onde vêm esses ácidos graxos voláteis? Eles vêm da degradação dos alimentos. Então, todo o alimento que a vaca come, seja ele ração, silagem, pasto, ele vai ser fermentado no rumen. E a fermentação dele vai originar ácidos graxos voláteis. Então, vai originar acetato, vai originar propionato e vai originar butirato em menor concentração. E desses ácidos graxos que são originados depois da fermentação, o principal deles para a vaca de leite é o propionato, que vem do ácido propiônico. E por que ele é o mais importante? Porque ele vai ser convertido em glicose depois no fígado da vaca de leite. Então, vaca de leite, na verdade, o segundo coração da vaca de leite, o primeiro, é o fígado. Porque ela precisa de muita energia para produzir leite. E essa energia que vai para a produção de leite, o fígado tem esse papel muito importante de pegar o propionato que foi produzido lá no rumen, né, e transformar ele no fígado em glicose, tá? Durante o balanço energético negativo, os animais aumentam consideravelmente seu consumo de matéria seca? Não, eles diminuem. Balanço energético negativo é aquele momento que os animais estão desafiados, então eles não conseguem aumentar o seu consumo de matéria seca, muito pelo contrário, né? A lipomobilização é saudável para o organismo, não apresenta risco para os animais. É errado. O que é a lipomobilização? A lipomobilização é quando a gente tem, isso é uma consequência, né, do balanço energético negativo. Então, o animal não tem energia, ele precisa daquela energia de algum lugar. Aí ele começa a mobilizar a sua reserva corporal, né? E no caso, quando a vaca está muito gorda, ela não consome direito, aí ela tem muito tecido o quê? Muito tecido adiposo. E aí ela começa a utilizar esse tecido adiposo, né, para gerar energia para o organismo. Aí ela começa a emagrecer muito, né, porque a mobilização da gordura, ela é bem acentuada, os animais emagrecem muito. Por quê? Porque está quebrando a gordura direto. A gordura do tecido está sendo o principal, né? A principal fonte de energia. Para quem gosta de dieta, né, gente? Pessoas que gostam de dieta, não é o meu caso. Eu já ouviu falar da famosa dieta low carb para humanos, né? O que a dieta low carb faz? A dieta low carb, você come o quê? Você não come muito carboidrato, você não come muito açúcar, né? E aí, quando a gente tem ela tipo
porque ela obriga, assim, o teu organismo a entrar numa cetose, entendeu? Numa lipomobilização de gordura, porque uma vez que tu não tá comendo muito carboidrato, o teu organismo vai precisar de energia, mas aí aí como não tem a energia da glicose ali que tu tá fornecendo do carboidrato, né? Não tá comendo pão, não tá comendo arroz, massa, essas coisas deliciosas, cuca. Então, o que tu vai fazer? Teu organismo vai pegar a gordura que vai estar ali e vai começar a quebrar essa gordura para transformar em energia. Só que isso apresenta risco. Isso assim não pode se fazer por muito tempo. Isso apresenta risco porque vai fazer o quê? Vai sobrecarregar o fígado, tanto da vaca quanto da pessoa que fizer. Essa dieta, tipo de dieta que não come energia, muita energia por muito tempo, né? A gente tem essa tendência ali de sobrecarregar o fígado, porque é o fígado que vai metabolizar, tá? Então apresenta sim risco, inclusive devido a essa intensa mobilização, se acontece na cetose, né? Os animais ficam com o fígado gorduroso, né? Então isso acontece. Espera-se que os animais ganhem peso durante esta fase. Não, né? No balanço energético negativo, a gente espera que eles percam peso. Sobre manejo alimentar no pré-parto, assinale a alternativa correta. O ideal é manter vacas primíparas junto com multíparas, pois isso faz com que as primíparas aumentem o consumo. Então, nesse caso aqui, não, muito pelo contrário, né? Vaca, elas têm um comportamento, né, de disputa. Então, se você puder separar a primípara de multípara, você favorece, né, com que a primípara se alimente adequadamente. Fornecer a dieta DECAD por todo o período seco previne a hipocalcemia. Errado, né? O fornecimento da dieta DECAD não pode ser todo o período seco. Todo período seco são 60 dias. Dieta DECAD, além de ser caro, é até prejudicial para o organismo do animal, né? Então, você tem que fazer o que? 21 dias antes do parto. Deve-se evitar a sobrepopulação no consumo alimentar durante o pré-parto, além de atentar para a disponibilidade de camas e espaçamento de coxo. Então, essa daí, gente, tá também falso, né? Pera, que eu tô me confundindo. Deve-se evitar a sobrepopulação no consumo alimentar durante o período pré-parto, além de atentar nessa... Ih, gente, peraí que deu uma confusão na minha cabeça aqui. Deve-se evitar a sobrepopulação no consumo alimentar durante o pré-parto. Além de a gente quer a alternativa correta. Ah, gente, essa daqui a correta é a letra C, tá? Deixa eu já trocar isso aqui antes que eu já depois confundo. Por que que é a correta? Porque durante tanto o espaçamento de coxo e cama para quem no sistema de confinados, né, são essenciais para você ter ali o período, né, você não pode sobrecarregar os espaços. Então, é essa que é a alternativa correta. O estresse calórico possui pouca influência no período seco. O que é estresse calórico? O estresse calórico é aquele período ali, né, quando tem o verão muito grande, então assim, estresse onde os animais sentem muito calor. E eu mostrei para vocês em aula, né, que o estresse calórico ele influencia muito tanto para a vaca, para a lactação da vaca, quanto ele também influencia até para a vida do bezerro que a vaca está gestando, tá? Então, ele não possui pouca influência, ele possui grande influência, né? Período seco, você tem que garantir que os animais não sofram com os aumentos de temperatura, né? Então, tem que fazer medidas, né? Utilizar sombreamento artificial, natural, utilizar ventilador, aspersor, se é o caso do animal confinado. Nessa questão, gente, é aquela questão ela é sobre
é aquela questão que ela é subjetiva, tá? Mas a nossa prova vai ser de marcar, tá? Então, descreva a figura abaixo, né? Olhando ali, atentando para os principais termos, né? Então, exigência nutricional, consumo, que é ingestão de matéria seca, peso corporal, fases da lactação e balanço energético negativo. Então, é mesmo bem parecido com aquela outra ideia que eu mostrei para vocês do gráfico anterior, tá? Sobre os principais desafios da nutrição no pós-parto, uma dúvida recorrente a respeito do que priorizar entre uma dieta com mais ou menos volumosos, ou mais abundante em energia, né, ou mais volumoso. Então, explique as principais vantagens e desvantagens dessas situações. Eu vou explicar isso para vocês mostrando o slide que eu falei em aula, tá? Qual seria o melhor manejo? Priorizar a ingestão de volumosos ou alimentos concentrados energéticos? Vamos lá. Então, foi essa aqui que eu mostrei para vocês em aula, tá? Eu fiz essa pergunta para vocês, né? Que é assim, a gente tem sempre existe esse dilema, né? Esse impasse ali no pós-parto, né? Que o animal, naturalmente, ele consome menos. Então, ele vai obter menos energia através da alimentação, né? Aí tem aquela ideia, então a gente tem que aumentar a ração dos animais, tem que dar mais concentrado para eles, porque eles vão ter mais energia, né? E se eles têm mais energia disponível, se eles consomem mais energia, isso ajuda a que o animal não entre tanto em balanço energético negativo. Então, a ideia quando a gente prioriza a ingestão de volumoso, a ingestão de concentrado no pós-parto, a gente dá mais energia com isso, a gente diminui o balanço energético negativo. Aí, se a gente diminui o balanço energético negativo, gente, isso aqui vai encerrar em 10 minutos. Deixa eu ver se eu consigo. Qualquer coisa a gente faz um terceiro, tá? Então, se a gente diminui aqui o balanço energético negativo, né? A gente previne a cetose, porque a cetose, ela é a carência de energia, né? A cetose é quando a gente precisa de energia e não tem. Aí o animal mobiliza, né, o tecido dele para dar conta. Então ele começa a mobilizar, ele mobiliza a gordura, né? E pode dar fígado gorduroso. Então, quando a gente dá uma alimentação com mais concentrado, a gente está prevenindo cetose e fígado gorduroso. E aí a gente está fornecendo o quê? Na ração, o que a gente está fornecendo? A gente está fornecendo mais carboidratos não fibrosos. Então, são carboidratos que na sua digestão vai ser mais rápido. Aí, uma vez que é mais rápido, né, isso facilita, né, que o animal tenha mais energia disponível. Porém, qual que é o impasse de você dar muito concentrado? Se você dá muita energia para esses animais, essa ração, ela é muito rápida, degrada muito rápido, né? A gente tem muito... Quanto mais rápido a degradação do alimento ocorre no rumen, mais ácido a gente produz. E quando a gente produz muito ácido, a gente corre o risco de ter acidose ruminal, que pode acontecer bastante nesse período aí do pós-parto. Então, como uma estratégia de você não ter acidose, aí você teria que fazer o quê? Priorizar, aí você tem essa questão. Então, em vez de dar muito concentrado, eu vou priorizar volumoso. Volumoso vai ter o quê? Vai ser uma digestão mais lenta. Por isso que a gente fala em FDN. O que é o FDN? Que me perguntaram, né? O FDN, ele é chamado, né, fibra de detergente neutro. Seria assim, a porcentagem, né, é o carboidrato que você tem na pastagem, né? Só que ele é chamado de fibra de detergente neutro porque ele é degradado assim, a característica dele é que ele se degrada de uma forma mais lenta. Então, quando ele se degrada de uma forma mais lenta, a gente não tem esse rápido aumento de ácido, né? E com isso a gente previne a acidose. Então, assim, aqui é a questão do equilíbrio, tá, gente? Não é nem tanto concentrado, nem tanto volumoso. Só que esse é o grande dilema, né? Porque dentro de uma vaca, a gente nunca tem ali uma fórmula,
A gente nunca tem uma receita pronta, entendeu? Que todos os animais vão se comportar da mesma forma. Porque essa tendência, ela vai ser diferente nos animais. Tem animal que se der mais energia, eles vão responder melhor. Tem animal que se der muita energia, vai ter acidose. Então, tem essa característica individual dos animais, tá? Mas o objetivo aqui é isso, né? Quando você prioriza alimento concentrado, você está prevenindo cetose. E se você prioriza alimento volumoso, se você dá um alimento com fibra, mais fibra, com FDN, FDN é essa fibra que vai ter, então, né? Tem em todos os alimentos, né? Tem tanto na forragem, né, quanto no alimento concentrado. Só que, para a vaca de leite, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um mínimo de fibra. Então, a gente trabalha com aquele conceito, né? Um mínimo de fibra efetiva, né? É um mínimo de fibra que você dá para o animal para garantir que que a digestão dele não seja tão rápida. Se ele não tem a digestão tão rápida, o que acontece? Ele vai manter o seu pH ruminal. Então, é isso aí que é essencial, porque o que é a digestão, o que tem a ver essa digestão ser mais rápida ou mais lenta, né? A digestão mais lenta, quando o animal rumina mais, o fato dele ruminar mais, né? Ele leva mais saliva pro rumen. E a saliva dele contém o quê? Contém íons bicarbonatos. Contém bicarbonato, né? Que vai fazer o tamponamento do rumen. Então, as bactérias ruminais, elas precisam de um pH ótimo para atuar, tá? Ele não pode ser muito ácido. Então, isso aqui que é a função, assim, tá, gente? Alguma dúvida aqui com isso, gente? Essa parte? Ô, professora, se eu não tem como eu, como é que é, atender os dois, prevenir cetose, gordura de fígado gorduroso, acidose, dando bastante volumoso concentrado, ou é um ou é outro? Não, esse aqui, na verdade, é uma linha, é andar na linha do meio, entendeu? Uhum. Acho que é esse aqui o ponto-chave. Deixa eu ver se tem um outro slide aqui que possa explicar melhor. Na verdade, você tem que ter o equilíbrio entre os dois para te conseguir fazer uma boa dieta, então. Oi? Isso, Miriam. O ideal aqui é você equilibrar. Você não prioriza dar muito volumoso e nem prioriza encher o animal de concentrado. Você tem que achar um equilíbrio, né, entre os dois. E como é que a gente acha esse equilíbrio? Esse equilíbrio a gente acha fazendo o quê? Garantindo que a parte de fibra que o animal está recebendo seja uma fibra que consegue ser efetiva. O que é isso? Uma fibra que, ao ser digerida, ela consegue ajudar na manutenção do pH ruminal, tá? E aí isso depende muito do alimento que a gente está utilizando, entendeu? E aí com relação ao concentrado que você dá na dieta. Deixa eu ver se tem... Não tem mais aqui. O concentrado, gente, o que faz com que haja os animais, eles precisam se adaptar ao concentrado. Porque pensa só, é como se fosse assim, as papilas ruminais, elas se alteram conforme a alimentação que você está dando, tá? Então, elas precisam, cada mudança que tu faz na dieta, elas demoram ali em torno de 1 semana, 10 dias para se adaptar. Então, você não pode fazer uma mudança brusca na dieta. E como as bactérias que consomem o concentrado são umas, as bactérias que consomem a questão de fibras é outro grupo de bactéria, né? E a gente precisa achar ali um meio termo, um pH que equilibre as duas, né? O ideal é que se faça assim, que os animais, você vai oferecer o concentrado aos poucos para os animais. Então, assim, você não vai, na primeira semana ali do pós-parto, já aumentar e encher esse animal de concentrado, não. Você faz uma dieta ali intermediária e vai oferecendo e vai aumentando esse aumento de concentrado, né, gradativamente. Essa é a maneira mais eficaz, né, de você conseguir equilibrar isso, porque você
vai dando aos poucos, a flora do animal vai se acostumando aos poucos com esse concentrado, tá? E aí você consegue fazer você fecha ali esse meio termo, tá, gente? Você consegue assim fechar esse equilíbrio entre você vai aos poucos, né? O animal se acostuma com o concentrado, com a digestão do concentrado e, ao mesmo tempo, você mantém ali uma quantidade de fibra que garanta a efetividade que garanta a ruminação, a atividade de ruminação. Então, é esse aqui que seria o caminho. Por isso que eu falei assim, ó, o chegar no caminho do meio é você tentar fazer essas duas coisas, tá? E vai ter sempre polêmica, assim. Se é melhor dar muito... Se alguns nutricionistas vão dizer que você tem que dar bastante concentrado, tem outros que vão dizer que não. Aí, isso aqui são estudos que vão fazendo essa diferença. Gente, essa reunião aqui vai terminar em 1 minuto. Vocês querem que a gente faça uma outra reunião para conversar mais, tirar dúvida? Ou a gente pode encerrar por aqui e vocês querem fazer a prova agora? Sei lá, professora, o que a professora acha melhor? Acho que eu vou fazer uma outra aqui só pra gente finalizar, tá? Daí a gente não usa todos os 40 minutos para vocês terem tempo de fazer a prova. Ou a gente vê, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Uhum.